Para muita gente, e eu diria até que a maioria da população brasileira, se considerarmos o que vem indicando as pesquisas, com ampla rejeição, desaprovação do governo Temer, o resultado da votação na Câmara semana passada, que arquivou, bloqueou a denúncia do Procurador-Geral da República contra Temer por corrupção. Parece que outra denúncia vem por aí, terá que ser submetida ao mesmo trâmite, mas acho pouco provável que o Rodrigo Janot, em apresentando essa nova denúncia contra Temer, ele tem mais 14 dias no cargo para fazê-lo, traga novidades mais contundentes do que as anteriores. Portanto, mesmo que ele formalize essa nova denúncia, deflagrando um novo processo semelhante ao anterior, é muito provável que ele tenha o mesmo destino, o mesmo desfecho, considerando-se o que Temer já mostrou na articulação desta semana passada e considerando a queda, né, na octanagem, né, na calibragem da próxima denúncia. É de se imaginar que Janot tivesse mais balas, ou mesmo, como ele diz, mais flechas para disparar contra Temer na primeira denúncia do que terá na segunda. Seja lá como for, resta ao Janot 14 dias para que ele apresente essa nova denúncia. Se o apresentar, repito, a tendência é que ela seja tão arquivada quanto foi a primeira. E superado ali essa etapa da semana passada, eu estava comentando que o resultado produzido pelos deputados naquela votação, com ampla maioria de votos para o governo, muito provavelmente desagradou a maioria da população brasileira. Mas esse desagrado, que não levou a população à rua, diga-se de passagem, nem antes nem depois da votação, ele não é suficiente para alterar um fato. A vida segue. Os políticos determinam a agenda do país e eles assim o fizeram, assim o querem. Seguindo a vida, ainda que contra ou no rumo contrário àquele que a população desejaria, isto é o que está, repito, nas pesquisas, o governo tem que tocar a sua rotina. A novidade de hoje dentro dessa rotina foi divulgada pela Andréa Sade, do G1, que foi um jantar ontem, um encontro noturno ontem, fora da agenda do presidente, com o ministro Gilmar Mendes, do STF, do Superior Tribunal Federal, e do Supremo Tribunal Federal, perdão, e que não estava na agenda do presidente. A equipe do G1 fotografou a saída do Gilmar Mendes e a Andréa Sadi registrou a presença dele no Palácio do Jaburu. É importante chamar a atenção, sempre é impróprio que o presidente da República, a principal figura do Estado, né, no topo do poder, tenha encontros que não sejam públicos, que não sejam do conhecimento público. Não é aceitável dentro dos protocolos mais convencionais, né, nas democracias especialmente. Mas para não produzirmos aí uma leitura exagerada ou precipitada do encontro, é importante dizer que se na agenda de Temer não estava, estava na agenda de Gilmar Mendes. O Ângelo Sfayer, nosso companheiro aqui da Band News FM, foi pesquisar a agenda do Gilmar e viu lá que estava na agenda divulgada ontem pela manhã, que ele jantaria com Temer às 9h30 da noite no Jaburu. Atrasou-se um pouco, ou se não se atrasou, o fato é que ele foi visto saindo, já eram 11 horas da noite, algo do gênero. O Temer pode ter recebido pode receber quem ele quiser, estando na agenda, divulgando e tal. Ele está livre para receber quem quiser, para trocar ideias. Pode receber um músico, um filósofo, pode receber um ministro e tal. Pergunta-se eventualmente se esse encontro, mesmo na agenda, é adequado, é conveniente para o momento e tal, se desperta mais polêmicas do que compreensão e tal. Também ainda que o presidente tenha total liberdade de receber quem quiser, importante que o coloque na agenda sempre. A gente fica perguntando, o presidente, o ministro Gilmar Mendes não é presidente de um poder, então fica menos formal, menos convencional que ele esteja com o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, mas é bom lembrar sempre, repito, além da liberdade do presidente para receber quem queira, lembrar que o Gilmar Mendes é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Pela via mais
mais, digamos assim, inocente da interpretação desse encontro, teria encontrado o Temer, quem sabe, para discutir alguma coisa relacionada a parlamentarismo. Afinal de contas, Temer, na entrevista que deu também semana passada aqui para a Band News FM, no programa do Reinaldo Azevedo, disse que defende agora parlamentarismo já, etc. e tal. Sendo presidente do TSE, Gilmar Mendes pode ter ido lá chamado pelo presidente para conversar a respeito de como isto caminharia, quais são as chances objetivas de iniciar-se aí um processo para introduzir uma reforma política com o parlamentarismo no seu bojo. Também há a possibilidade de concluirmos que, ao receber Gilmar Mendes fora da agenda de noite no Jaburu, o presidente apenas consolida um hábito que ele disse que era rotineiro, né? Recebeu o Joesley nessas condições, agora recebe Gilmar Mendes, enfim, vida que segue dentro dos parâmetros e dos códigos que Sua Excelência adota agora, pelo visto, regularmente. O que é tocar a vida a despeito de gostarmos ou não deste minueto, né? Deste roteiro? Ontem também o presidente recebeu líderes do Congresso, chefes do Congresso, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, os ministros da Casa e tal, para discutir a agenda de reformas que o governo quer fazer passar pelo Congresso, porque na aprovação dessas reformas reside a cláusula pétrea, a razão de ser do governo, né? Principalmente a reforma previdenciária. Estão aí discutindo que vão avançar com a reforma. Rodrigo Maia recomendou que o presidente não recue nas cláusulas principais, seja rigoroso na manutenção dos pontos centrais da reforma conforme estabelecido no seu projeto original, mas também ontem no Canal Livre, na conversa que o Canal Livre teve com o professor José Álvaro Moisés, cientista político da USP, e também o cientista político Antônio Lavareda, foi feita ali uma avaliação, um panorama em que projeta-se o que me parece ser um sentimento geral de que o governo não terá, como já não tinha antes do caso Joesley, bala na agulha para aprovar a reforma de seus sonhos no campo da reforma da Previdência. E os dois cientistas políticos, Lavareda e José Álvaro Moisés, concordaram que, não podendo aprovar a reforma dos seus sonhos no campo da Previdência, qualquer reforma que venha a ser aprovada com esse nome será uma vitória política para o governo. O presidente Temer sempre terá o trunfo de dizer que se empenhou até o limite das suas possibilidades e até mais um pouco do que isso para fazer aprovar a reforma da Previdência. E não o conseguiu pelo jogo, pelo conjunto das resistências e das forças políticas que se mobilizaram contrárias a esse desejo. Mas poderá, repito, dizer, não, aprovei a reforma possível. Que reforma possível seria essa? Basicamente, a que vai manter a idade mínima de 65 anos. Então, pelo andar da carruagem, podemos trabalhar com o seguinte tabuleiro, seguintes peças no tabuleiro. Temer não sai. A indicação, salvo, repito, um Rocha Loures desse aparecer por aí fantasiado de Carmen Miranda com um monte de vídeo comprometedor do Temer, não creio que, não surgindo um fato novo, e notem que os fatos novos que surgiram até aqui foram de alta contundência e não produziram a saída dele. Então, é provável, acho que seria razoável, pensarmos aqui num horizonte em que o Temer fica. Mas fica para fazer o quê? As reformas. Que reformas? Bom, a da Previdência, acho que temos que trabalhar com a seguinte possibilidade. Ela se torna um trunfo muito mais político do que econômico no seu avanço. Temer trabalhará para que alguma reforma da Previdência passe com alguma das cláusulas do projeto inicial, mas muito provavelmente não sangrará no mesmo nível que sangrou para ficar no poder para aprovar a reforma de seus sonhos. Vai ceder o que for possível, ao contrário do que quer Rodrigo Maia, para aprovar qualquer reforma que lhe deu o trunfo de dizer: aprovei a reforma possível. Os próximos governantes, especialmente o que será eleito em 2018, que trate de reunir forças para fazer a reforma que se diz necessária para a Previdência, segundo muitos dos analistas do governo, embora muita gente conteste até mesmo que a Previdência esteja em crise. O que é curioso é que a palavra, o conjunto reformas, engloba outras reformas, não só a reforma da Previdência. E aí nos meus botões aqui tem havido o seguinte debate: sendo a palavra reformas
uma bandeira importante para o legado que Temer quer deixar, e o seu ministro Moreira Franco tem dito que o importante é analisar o legado que Temer vai deixar, é provável que a palavra reformas ganhe peso no seu conjunto, enquanto a reforma da Previdência perca. E com isso entrem em cena, de forma mais pragmática, estratégias para aprovar as reformas que sofrem menos resistência da opinião pública e da própria classe política, da oposição e tudo mais. Que reformas seriam essas? A tributária e a política. No campo da tributária, embora não relacionada à reforma diretamente, já se discutiu nessa reunião de ontem modificações no projeto, no parecer do deputado Newton Cardoso Júnior, de Minas Gerais, que desfigurou a medida provisória do Refis, o projeto do Refis aí para refinanciar dívidas fiscais de empresas e tudo mais. Ele descaracterizou tanto o projeto que tornou lesivo às contas públicas. Pode ser que o governo tente derrubar esse parecer no voto, fazendo com que o projeto original seja restabelecido, ou que Temer vete esse projeto, caso ele seja aprovado de forma desfigurada. Por quê? Porque o Refis, embora não faça parte da reforma tributária, ele está dentro do jogo tributário. E o governo, muito provavelmente, vai se empenhar, eu diria até, no ponto de vista do discurso, a previdenciária fica no topo da conversa. Mas na prática, no jogo prático, eu creio que ele vai trabalhar na direção de uma reforma tributária que seja aprovada o quanto antes e de uma reforma política que seja aprovada ainda durante seu governo. De tal forma que, para resumir, ele terminaria o governo dizendo que aprovou reformas, porque a trabalhista já passou, a política provavelmente passará com algum desenho mais próximo do que nós gostaríamos, mas muito distante ainda do ideal. E a tributária, por ter menos resistência do que a previdenciária, muito menos, talvez passe com um desenho mais lógico dessa anarquia, dessa bagunça que é a legislação tributária, a realidade tributária do Brasil. E Temer terminaria o seu governo, repito, não surgindo uma bala de prata por aí inesperada, dizendo o seguinte: olha, eu sou o presidente que aprovou reformas. Eu trabalhei, fiz, aconteci, está aqui a minha bandeira, está aqui o meu legado. Esse me parece ser o desenho, ô Barão, do que vem por aí, do que vai acontecer por aí. Enquanto a gente fica esperando que o tempo nos ajude, trazendo as eleições de 2018 para que a sociedade brasileira escolha pela soberania do voto o amanhã, ou pelo menos o seu amanhã possível. Não acredito que vai surgir nada de muito inovador, de muito desconcertante, não, uma surpresa e tal. Sempre é possível, mas eu não acredito. Acho que a gente caminha para a eleição de 2018 com representantes, candidatos que representarão forças políticas tradicional de esquerda, direita, centro-direita. Não descarto nem mesmo a participação do Lula nessa disputa. Aí todo mundo vai dizer, bom, mas vai reeditar o velho, vai a eleição vem aí, não vai mudar nada. Eu acho que muda pelo contexto em que o novo presidente será eleito, seja ele qual for. O país é outro, a sociedade é outra, o grau de envolvimento, de vigilância, de cobrança da sociedade é outro, completamente diferente do que foi em 2014 e antes, historicamente. Então, quem quer que se eleja, ainda que eleito com a soberania do voto popular, com a legitimidade do voto popular, não poderá sambar no sambódromo como os presidentes da República se permitiram sambar até agora, sempre que quiseram. O presidente próximo, imagino eu, será um presidente com limitações maiores pela pressão popular do que os demais puderam ser até aqui. Isso não vai dar em nada? Não sei, temos que esperar para ver. E também é o único fato concreto, irremovível no nosso horizonte, é a eleição de 2018. Os demais são variáveis que não me parecem alterar o cenário significativamente. E aí, para quem está apostando em mais do mesmo para 2018, também não quero tirar-lhes razão. Vejam, estamos vivendo agora no Amazonas uma eleição fora de época, para eleger o governador do Amazonas, um importante estado do Amazonas, e lá a disputa consagrou para o segundo turno as seguintes novidades. Amazonino Mendes, que chegou naquela região antes do Boto Rosa,
está com 70 anos, eu suspeito, ele é um político tão antigo, tão velho, e quando eu digo velho, não digo de idade não, porque eu sou um idoso, é velho, velho de velho, da velha política, que eu acho até que amazonino é tão antigo que o nome Amazônia veio dele e não o contrário. E o outro é o Eduardo Braga, que a despeito de ser um pouco mais jovem, é tão velho quanto amazonino no que diz respeito a representar a política convencional, a política que vivemos aí há séculos. Um amazonino é do PDT e outro, o Eduardo Braga, é do PMDB. Então, só para concluir com esse desfecho amazonense, nortista, vejam, a despeito de tudo que estamos experimentando na política brasileira, com tudo que nós temos visto e participado e gritado e tal, quando vai para o jogo, não está descartada a possibilidade de nós nos reencontrarmos em 2018 com os velhos e a velha política com a qual sempre convivemos. Portanto, é preciso que, em sendo os velhos políticos de volta, mesmo em 2018, nós cumpramos um papel diferente do que cumprimos até aqui, pressionando os caras e soltando bafo quente no cangote deles. E parece que é a única chance que a gente tem. Vamos lá.